Então, como eu falei para vocês, eu apresentei essa pesquisa, ela é bem breve, né, e bem simples, no congresso da FSG, e eu achei que talvez fosse interessante trazer ela também para o grupo, porque é uma questão bem recente, tá? Ela questiona, então, qual é a análise dos impactos e resultados decorrentes da decretação de lockdown no município de São Francisco de Paula, que é onde eu moro. O objetivo geral da pesquisa é analisar quais foram os resultados decorrentes da decretação de lockdown no município, e os específicos são verificar quais os impactos positivos e negativos e analisar os dados relativos ao contágio, número de leitos ocupados, com a finalidade de identificar, então, se a medida adotada atingiu o resultado esperado de fato. A metodologia pretende utilizar o método hipotético dedutivo com procedimento de pesquisa bibliográfico e documental. Aqui eu realizei a consulta, principalmente nos boletins diários, né, de acompanhamento. Então, o que que acontece? Quando a gente trata dessa questão relacionada ao Covid, é um pouco diferente do que quando a gente trata da saúde como geral. Normalmente, os municípios, eles têm uma parcela, digamos assim, de responsabilidade pela questão da saúde por qual eles são responsáveis, que é a questão da atenção primária e da atenção básica, exceto os municípios que têm a questão da complexidade já na atribuição. Normalmente, para um município pequeno, que nem é o caso de São Francisco, ele é responsável só pela atenção básica, que são os atendimentos eletivos, que não são urgentes, realizados nos postos de saúde. Nessa questão do Covid, ela é um pouco diferente, porque no conceito geral, digamos assim, ficaria a cargo do Estado a responsabilidade por tratar das questões que são de média e alta complexidade, das emergências, das cirurgias, dessas coisas que são um pouco mais complexas. Então, o que aconteceu na questão do Covid foi que o Estado ele não deu mais conta de atender a todos os municípios. Os municípios não tinham também como auxiliar um ao outro, porque estava mais ou menos todo mundo vivendo na mesma situação. Então, o Estado ele disse que cada município seria responsável pelos seus, e que ele iria ajudar, claro, na medida que fosse possível, de acordo com a quantidade de leitos disponíveis, né, para transferência, mas que os municípios não podiam contar com isso, e que então eles tinham liberdade para adotar as medidas que considerassem necessárias. Acontece que aqui no contexto de São Francisco, a população estimada é de 21.800 habitantes, tá? E quando a gente vai analisar a situação do lockdown, que foi uma situação bem complexa, o município saiu na TV, muitas pessoas discordaram, a medida como ela restringiu, inclusive, o acesso às ruas sem uma razão prévia, né, identificada, foi considerada inconstitucional, depois ela foi desconsiderada inconstitucional. Então, tem uma série de critérios que são necessários para analisar também essa situação do porquê é válido ou não a decretação de lockdown, né? A população do município, então, como eu falei, ela é de 21.800 habitantes, tá? E o salário médio mensal é de 2,2 salários mínimos. Esse salário, ele não é um salário ruim, assim, via de regra, para o município. Só que a questão principal aqui é a proporção das pessoas ocupadas em relação à população total, que só 18,2% da população é ocupada, possui atividade laboral remunerada. Então, acontece que mais de 80% da população é dependente desses 18%, mais ou menos, que tem o salário de 2,2 salários mínimos. Então, ele normalmente é para uma família, não é só para uma pessoa, né? E o número de leitos COVID disponível no hospital era 40. E o clima aqui é muito frio e úmido, então, naturalmente, já existem uma série de problemas com doenças respiratórias quando inicia o inverno. O que acontece nessas questões é que quando a gente tem uma população que é vulnerável economicamente, ela vai depender mais do serviço do SUS. Então, independente de ser por Covid ou não, a pessoa tende mais a procurar os serviços públicos. E é uma realidade dos municípios que normalmente tem essa proporção de pessoas ocupadas e que tem como salário mínimo mensal uma média não muito elevada.
No caso de Covid, muitas pessoas, inclusive que tinham planos de saúde, isso não foi um critério tão diferencial, né? A gente sabe que muitas pessoas acabaram tendo que utilizar o SUS mesmo assim. Mas até para outras questões, né? Para outros problemas que poderiam necessitar de atendimento, essas pessoas dependeriam do SUS. Então, isso é uma situação a ser considerada. Eu me lembro que foi feita a mesma análise em outros municípios, e nos municípios que não tinham tantos usuários, que a população não era tão dependente, e que a condição econômica, de modo geral, ela era um pouco mais favorável, alguns municípios preferiram por segurar mais, e ao invés de aderir a uma medida tão severa, né? A decretação de lockdown, então, ela foi precedida pelo dilema economia versus saúde, porque o que aconteceu? A maior parte dos estabelecimentos ficaram fechados e a circulação nas ruas foi restringida de fato. A fiscalização acompanhou por diversos dias pessoas que circulavam nas ruas questionando qual a razão, né, da circulação, se era motivado ou não, porque havia uma série de pessoas se aglomerando, entre aspas, né, inclusive em locais públicos sem uma razão necessária, e grande parte dessas eram pessoas idosas. Porém, foi decretado até o fechamento dos mercados, né, com o lockdown. Então, os mercados ficaram trabalhando só por tele, tá? Aconteceu que o lockdown ele funcionou de maneira condicionada. Quando o decreto que precedeu então a decretação foi elaborado, ele tinha uma condicionante, que era o atingimento de 200 casos de Covid no município, 200 casos ativos, né? Ou uma porcentagem X de ocupação de leitos. Porque era, digamos assim, o teto que o município podia suportar. 10% da população com Covid, né? E estava acontecendo que a maior parte dos profissionais de saúde estavam tendo problemas ou por pessoas na família que tinham contraído, e as equipes não estavam mais dando conta de recuperar as escalas, porque não tinha pessoas suficientes para atender. E às vezes elas cobriam um lugar e descobriam outro, né? Então, o decreto ele foi feito com essa condicionante, de forma que, quando atingisse aquilo, após 48 horas, começaria a viger o procedimento de lockdown, né? E foi exatamente o que aconteceu. Após a elaboração do decreto, naquele mesmo dia, que foi uma sexta-feira, né, já atingiu os 200 casos, foi para 201, até se eu não me engano, e já iniciou na segunda-feira posterior à vigência da medida. Eu vou mostrar para vocês aqui, então, os comparativos, tá, dos boletins. Aqui, a gente tem no dia 12 de março, que foi o dia em que foi feita a publicação do decreto, que faria a adoção da medida, então, e nós tínhamos no dia 12, 202 casos ativos, e aqui hospitalizados somados tinha 28 pessoas, com a capacidade de leitos em 40, então era uma situação quase de superlotação, né? Para um município pequeno que tem uma equipe de saúde reduzida e que não tinha exatamente como transferir, não tinha essa garantia por parte do Estado. Então, após ali os 14 dias e mais alguns dias, que normalmente é o período em que levam para ser apresentados os sintomas, né? Esse número já tinha sido reduzido consideravelmente para 80 casos ativos e para 17 casos hospitalizados confirmados, né? E um mês depois da adoção da medida, esse número reduziu ainda mais para 64 casos ativos e para 15 hospitalizados. As considerações finais, então, com relação à análise, eu continuo realizando esse comparativo, até porque ele é bem constante com o meu trabalho aqui no município, e a redução do número, ela foi significativa, então, apesar da medida ser bem polêmica e ter trazido aquele dilema de economia versus saúde, de certa forma, ela foi efetiva, né? Porque conseguiu fazer a redução. Existia, de fato, um risco real de colapso no sistema de saúde público aqui. A redução dos números de 28 para 15 em um mês, ela foi, de pacientes internados, ela foi bem significativa também, né? A adoção das medidas de flexibilização para mitigação do prejuízo econômico, também porque a maior parte das medidas de flexibilização elas foram adotadas no decorrer do lockdown, né? No início os mercados estavam fechados, era permitido só tele. Depois foi permitido no sistema de drive-thru.
em que as pessoas poderiam ir até lá. Mas aí teve a questão das pessoas que não tinham veículos, e aí foi feita uma flexibilização nova para que as pessoas que fossem caminhando também conseguissem agendar o horário para ir retirar as compras que haviam solicitado previamente. E a gente consegue identificar que, aparentemente, foi impedido o colapso de saúde no sistema municipal. Aqui estão as referências, então, que eu utilizei. Se alguém tiver interesse em ver a íntegra do artigo, eu posso dispor também. Os dados quanto à população são do IBGE, e nesse momento achei que seria interessante a gente ter, até para daqui a alguns anos, né, uma análise mais precisa do que aconteceu quando uma medida mais severa assim foi adotada.